As catedrais e as bibliotecas são até hoje templos imponentes em Portugal. Em 1808, na nova corte no Rio de Janeiro, Dom João fez questão de cultivar as duas paixões da família Bragança. Quando voltou para Lisboa, deixou os tesouros da Real Biblioteca no Rio de Janeiro. E enquanto viveu no Brasil, contratou músicos, maestros e cantores. Trouxe atrações internacionais. 200 anos atrás, encontramos as raízes das nossas bibliotecas públicas e da música brasileira. O primeiro rei da dinastia Bragança, Dom João IV, era compositor. Dom João V mandou erguer com o ouro do Brasil o Palácio de Mafra, com 6 órgãos. Neste altar, Dom João, que no Brasil se tornou o 6º rei Bragança, regia o coro de frades. Da igreja, ele ia para uma outra catedral, a dos livros da Biblioteca de Mafra. Ao longo da história de Portugal, os reis deram grandes provas da paixão que possuíam pelas letras, recompondo o acervo da Real Biblioteca, que desde o século XV sofreu sucessivas perdas em tragédias, como as invasões espanholas e, em 1755, um terremoto com maremoto e incêndio. O que caracteriza a corte portuguesa é a persistência face ao infortúnio. Em nenhuma outra família real europeia se verificou um conjunto de desastres naturais ou humanos que tivessem afetado tão duramente as suas bibliotecas. Portanto, de facto, aqui há um elemento de persistência e de reconstituir aquilo que se havia perdido sem hesitações e sem estar a chorar sobre o leite derramado. Comprando coleções de particulares, recolhendo os livros confiscados pela Inquisição, o acervo dos reis chegou a 70 mil volumes, hoje guardados na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, que herdou preciosidades, como um exemplar da primeira edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões, de 1572. Essa é a famosa Bíblia Mogúncia, né, como é conhecido, da época de Gutenberg. E vocês podem ver justamente os tipos que são todos feitos à mão, desenhados, dourados na sequência, né? E a beleza e, ao mesmo tempo, a modernidade desse tipo de tipografia, desse tipo de projeto gráfico, eu diria, né? Na saída da corte portuguesa para o Brasil, este acervo ficou para trás, abandonado em caixas no porto de Lisboa, e por milagre escapou do olhar dos invasores franceses. Entre 1810 e 1811, os livros chegaram ao Rio em 3 levas. Há um bibliotecário famoso que ele diz os franceses estiveram aqui, procuraram pela Bíblia de Mogúncia, que é essa que nós vimos, mas nós demos a ele um livro errado. Como existiam muitos livros de encadernação, com encadernações suntuosas, eles enganaram os franceses, mas o bibliotecário esperto diz, olha, nós não vamos enganar por muito tempo. A biblioteca continuou a crescer com os livros editados na imprensa régia, criada no Rio de Janeiro em maio de 1808. José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, era um dos 3 diretores que escolheram as primeiras publicações, tratados de física e de álgebra.
poesia e traduções. Das mesmas máquinas saiu o primeiro jornal do Brasil. A Gazeta do Rio começou a circular em 10 de setembro de 1808. Teve várias edições extraordinárias com as notícias da guerra em Portugal. O Correio Brasiliense já existia, um jornal de oposição escrito por Hipólito da Costa, editado em Londres. No seu periódico, ele comemorou o nascimento da imprensa brasileira com a frase: "Tarde, desgraçadamente tarde, mas enfim, aparecem tipos no Brasil." Em 1808 foram impressos 3 livros, 1809, 5 livros, 1810, 10 livros e assim por diante. Quer dizer, fomos num crescendo, nos inserindo nesse lugar que a gente pode chamar um processo civilizatório. Então, é essa preparação de terreno que possibilita o avanço do público, a formação do público, a formação de uma imprensa de massa, a formação e o desenvolvimento dos meios de comunicação num longo processo. Na imprensa régia também foi publicada pela primeira vez a Carta de Pero Vaz de Caminha, considerada a certidão de nascimento do Brasil, um documento manuscrito que passou para os tipos de impressão aqui no Brasil. A imprensa régia funcionava na Rua do Passeio, centro do Rio, na casa do Conde da Barca. A coleção da Biblioteca dos Reis de Portugal foi criada para ter exemplos do saber humano e, por isso, reúne também valiosas obras de arte que ficaram no Brasil. Gravuras de Rembrandt e de outros mestres, como o italiano Piranesi. O acervo possui a série completa sobre Roma. E também livros feitos há mais de 600 anos. A Real Biblioteca é particularmente conhecida por conta da sua coleção de incunábulos. Os incunábulos são os livros anteriores à época de Gutenberg, portanto, são livros manuscritos. Esse é um livro de horas do século XIV. Vocês podem ver aqui o colofon que diz a data, 1378, e é um livro todo feito à mão. O inglês Henry Chamberlain e o alemão Rugendas, artistas que têm obras no acervo desta biblioteca, deixaram cenas da presença da religião em toda a sociedade brasileira. Casamentos e batismos de escravos, as festas de santos e as procissões na Nova Corte do Rio ficaram mais ricas e mais animadas. Na Corte do Rio, a missa era um grande acontecimento social e também um concerto com músicos talentosos. Dom João trouxe da Europa maestros e cantores. No coro da igreja, a música passou a seguir a influência da ópera italiana, que fazia muito sucesso naquela época. A música adicionava pompa e circunstância aos eventos, da corte, e eles usavam isso, grandes orquestras e até cantores, castrates, Porque ele queria que aqui houvesse as melhores vozes. E os castrates, eles tinham domínio tanto da extensão vocal, eles às vezes alcançavam 3 oitavas, quanto dos vocalizes, da técnica vocal. Eles eram realmente assim muito prezados, tanto para a igreja, onde eles cantavam nas ocasiões que as mulheres não podiam cantar, como nos papéis de teatro também. 7 cantores italianos castrados receberam casa e salário para morar no Rio de Janeiro. O dinheiro gasto com eles despertou muitas críticas, mas para a beleza das missas e dos concertos, Dom João não economizava. O Rio não poderia perder para as cortes europeias. Ele tinha que estar em nível de igualdade, com os grandes palácios, e a música era um elemento essencial nessa disputa. Logo na primeira missa, no Rio de Janeiro, Dom João teve uma boa surpresa. A cerimônia solene foi na Igreja do Rosário dos Homens Pretos.
um padre mulato regeu o coro e os músicos com grande habilidade. Uma surpresa maravilhosa, né? Porque sendo fã de música como ele era, a primeira música que ele ouve é o Te Deum, do nosso grande padre José Maurício Nunes Garcia, um compositor carioca, mulato, padre, que foi praticamente um autodidata, né? Aprendeu música sozinho, com partituras de Joseph Haydn. E ele ouve essa música maravilhosa, uma música rica, uma música para orquestra, coro, tudo aquilo que ele não esperava encontrar no Brasil. E Dom João ficou encantado com o talento dele e logo se prontificou a lhe pagar um soldo e a incorporá-lo nas atividades musicais da corte. A missa para comemorar os 10 anos do Príncipe Pedro foi uma das 70 obras que Padre Maurício compôs em apenas 2 anos. Mesmo com o talento do padre mulato, Dom João sentia saudades de seu maestro favorito, Marcos Portugal. Ele chega ao Brasil em 1811, quer dizer, ele não vem junto com a corte de Dom João. Ele permanece em Portugal e se torna um aliado dos franceses, na verdade. Ele chega até a compor uma ópera em homenagem ao aniversário de Napoleão, imagine só. Mas logo em seguida ele vira casaca e se torna um patriota português e escreve música para as festividades, né, portuguesas. Dom João exigiu que ele viesse e disse que lhe daria um soldo. Ele ainda negociou que queria também um soldo para o seu irmão e para, enfim, para a família, etc. Ele não teve muito como não vir. Esta obra, Marcos Portugal dedicou a uma de suas alunas no Brasil, a princesa Maria Isabel, filha de Dom João. Quando Marcos Portugal chegou, o que existia ao lado do Paço, no centro do Rio, atrás da atual Assembleia Legislativa, era uma sala modesta. Casa de ópera é mais ou menos igual como é a casa de ópera atual que existe em Ouro Preto, né? Você tem uma construção simples, era um teatro pequeno, acanhado, mas que tinha uma movimentação musical bastante interessante, né? Você tinha óperas, você tinha teatro, peças do Antônio José o Judeu eram encenadas lá. Era um palco pequeno demais para a corte e a construção de um novo teatro começou com recursos arrecadados conforme o costume da época, em loterias. O Real Teatro São João teve óperas com cenários e figurinos criados por Debré. O artista da Missão Francesa fez também o pano de boca do teatro. O Real Teatro São João não existe mais. Foi completamente destruído por um incêndio em 1824. Outros teatros, com nomes diferentes, foram erguidos neste mesmo espaço e consumidos em mais 2 incêndios. Várias reformas depois, a plateia do hoje Teatro João Caetano tem praticamente o mesmo número de lugares que tinha a plateia do Real Teatro São João. O projeto do teatro aqui é um teatro de 1.200 lugares. É um teatro grande até para os dias de hoje, né? É um teatro assim que, você pensar em termos de América, ele era considerado o maior teatro da América, de todas as Américas, naquele momento. A Praça Tiradentes, no centro do Rio, manteve a tradição teatral. E há 200 anos, o espetáculo acontecia também na rua, para a Turma do Sereno.
O teatro dividia a cena com as igrejas. Nas datas importantes, a corte primeiro participava da celebração religiosa, depois da festa no teatro. Nestes dois palcos e também no Conservatório da Real Fazenda, em Santa Cruz, zona oeste do Rio, acontecia o duelo de gênios. Padre José Maurício contra Marcos Portugal. A Carlota Joaquina prepara um encontro dos dois com o intuito de humilhar o padre José Maurício Nunes Garcia, né? E ela marca esse encontro, que era um encontro público, né? Com plateia, com público e tudo mais, onde Marcos Portugal traz uma partitura da sonata de Haydn, de Joseph Haydn, e mostra ao padre José Maurício Garcia, pensando que ele nada soubesse de Haydn, mas o padre José Maurício sabia muito de Haydn, já tinha estudado, já tocava várias das suas sonatas, não conhecia essa em particular, mas ele sentou-se, né, ao instrumento e tocou lindamente, né, de primeira vista, o que impressionou a todos, principalmente ao Marcos Portugal, que não pôde resistir, teve que reconhecer o talento do brasileiro, lhe deu um abraço e disse: "Você é meu irmão", né, numa demonstração de afeto, que foi genuína na época, mas, enfim, no dia seguinte ele já esqueceu disso, porque, sendo prepotente, o arrogante, né, ciumento como ele era, Marcos Portugal não dava muita oportunidade, muita chance ao padre José Maurício. Um terceiro maestro talentoso entrou nesta disputa. Sigismund Neukomm nasceu em Salzburg, na Áustria. Ele ficou muito impressionado com a música de José Maurício, que ele considerou, numa carta que ele escreve para um periódico europeu, o maior improvisador ao órgão que ele jamais tinha conhecido. Eles eram bastante amigos, eles costumavam se encontrar para fazer sessões de música de câmara na casa do Barão de Langsdorff. E para essas reuniões, Neukomm escreveu uma grande quantidade de música para algumas formações de câmara, que esse é um legado também muito importante, porque nós não tínhamos música de câmara até a chegada dele. Quando a princesa Leopoldina veio, ela trouxe na sua embarcação uma banda um pouco especial, porque em Viena havia uma formação de metais chamada Harmonie Musik, que era um conjunto de uns 13 instrumentos de sopro, metais principalmente, para o qual, por exemplo, Mozart escreveu a Gran Partita. Isso era uma tradição vienense. E a Leopoldina traz com ela um grupo desses músicos, para o qual Neukomm escreve 12 divertimentos, que é assim, um exemplo único desse tipo de música no período de Dom João no Brasil. E ele escreve ainda a primeira sinfonia em terras brasileiras. Neukomm valorizou com belos arranjos as composições de Dom Pedro I e fez experiências inéditas. O maestro austríaco se encantou com estes ritmos e danças das ruas. Inaugurou a mistura do lundu com a música clássica. E compôs no Brasil uma contribuição à obra de Mozart. Esse Requiem, quando ele foi tocado no Brasil pela primeira vez, regido pelo padre José Maurício, ele teve uma versão completa, e essa versão ela foi terminada justamente pelo Neukomm, né? Enfim, esse Requiem teve a sua única apresentação, aqui no Brasil, na sua forma completa. As duas antigas paixões dos Bragança, música e livros, deixaram suas marcas no Brasil.
essa biblioteca nos fala de um lado importantíssimo dessa realeza, que é uma realeza que construiu a sua imagem e o seu imaginário associado aos livros, né? E essas peças de arte, né? Eu digo sempre que livros trazem muitos fantasmas, muitas imaginações, né? E essa biblioteca faz sonhar. E o Brasil foi o país das Américas que mais produziu música desde essa época. Enfim, desde do século XVIII até anterior à chegada de Dom João, mas principalmente, né, a partir do padre José Maurício Nunes Garcia, foi o único país das Américas que teve uma produção de música constante, né? E logo depois surgiu o grande Carlos Gomes, né? E depois com essa escola nacionalista, e depois o nosso grande Villa-Lobos, enfim, passando por Francisco Braga e vários outros compositores brasileiros, nós temos aqui um legado, uma trajetória que não se encontra em nenhum outro país das Américas.